nosso irmão Clarencio. Estamos nos preparando para mais um estudo do livro Céu e Inferno. E bastante feliz por poder estar participando nesse momento, desse trabalho. Para que a gente possa refletir um pouco, vamos ler do livro de Antônio de Aquino, no volume 1, a mensagem número 5, em que ele nos diz: muitos outrora fizeram da palavra o veículo da transformação das massas. Uns falaram de Deus, outros falaram de política, outros disseram verdades incompletas, outros apenas destruíram. Todos são comprometidos com o ensino, todos têm um compromisso com Jesus e com a verdade. Que essa verdade seja hoje a que conduza os homens para a sua elevação e não mais para a destruição dos valores que eles já conseguiram amealhar ou ainda para a descrença em Deus. E assim, Jesus, numa página dessa tão profunda para os momentos atuais, estou aqui iniciando, Jesus, pedindo autorização à espiritualidade benfeitora, espiritualidade amiga dessa casa que nos recebe, que nos acolhe, para que em nome dessa espiritualidade amiga, que nos traz essa verdade, como nos diz a página, possamos reunidos em Teu nome, Senhor, fazer um trabalho de estudo, de reflexão na noite de hoje, desse livro tão importante e tão atual no momento, Senhor, que é o livro Céu e Inferno, onde nós vamos estudar com a permissão divina sobre suicidas, do capítulo 5 desse livro abençoado. E assim, Jesus, em Teu nome, em nome dessa falange de trabalhadores do bem, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, de misericórdia e de bondade, nós vamos fazer um estudo, Senhor, junto com a espiritualidade amiga, e envolvendo, Mestre, Senhor, todos esses nossos companheiros que partiram exatamente usando o suicídio. E ao mesmo tempo, Senhor, pedindo força, coragem, discernimento para os nossos companheiros que, enfraquecidos, não percebem que a vida é muito importante. E assim, Jesus, nos ampara hoje e sempre. Graças a Deus. Dando continuidade ao capítulo 5 do livro Céu e Inferno, nós estudando sobre os irmãos suicidas. A passagem de hoje é de um companheiro, François Simon Louvet. E vai nos falar esse companheiro o seguinte: a comunicação seguinte foi dada espontaneamente em uma reunião espírita em Havre, no dia 12 de fevereiro de 1863. E o nosso companheiro nos diz assim, implorando por uma oração, implorando por uma prece. Ele vem: tende piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo tão cruéis torturas. Oh, o vazio, o espaço, eu caio, socorro. Meu Deus, tive uma vida tão miserável, era um pobre diabo. Muitas vezes tive fome nos meus dias de velhice. Foi por isso que comecei a beber e tinha vergonha e desgosto de tudo. Ele contava com 67 anos. E aí a gente observa o pedido desse nosso companheiro, que em 1863 suplicava pelas preces, uma vez se viu no mundo dos espíritos e se depara com a verdadeira vida.
onde há o equívoco quando a gente pensa, não aguenta o sofrimento, é melhor tirar a vida. Ninguém tira a vida, irmãos, ninguém. Porque essa vida foi nos dada por Deus, para que pudéssemos crescer e sermos felizes. E o que ocorre? Quando nos bate a porta o sofrimento, quando nos bate a porta a dúvida, a dor, não tendo a fé necessária, o que se acontece? A gente se deixa levar pelo pessimismo, pela falta de conhecimento, pela falta de força de vontade, que não é tão simples assim ter força de vontade. Falar é muito comum, a gente até fala, mas quando abate em nossas portas a dor e o sofrimento, como nosso companheiro fala aqui, ele não aguentou. E quem de nós também não podemos dizer, não sabemos a dor de amanhã. E no momento atual, em que estamos passando por grandes provações, há uma necessidade, companheiros, de fazer um esforço muito grande, nos conscientizar de que Deus é Pai de misericórdia, que Deus é nosso Criador e nos criou para a felicidade. E que esse mesmo Deus de amor e bondade nos enviou recursos para que pudéssemos nos fortalecer diante da dor e do sofrimento. E hoje, com a doutrina espírita nos esclarecendo a respeito das vidas sucessivas, nós precisamos ter um esforço maior nesse sentido para entender o porquê passamos pelo sofrimento. E pela própria doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, era bom que no momento atual em que estamos vivendo, pudéssemos fazer uma leitura diária desse capítulo do Evangelho, onde nos vem trazendo a realidade do espírito imortal, onde nos é lembrado pelo próprio Jesus que a dor e o sofrimento se faz necessário para que a gente possa realmente fazer por merecermos felizes. E que essa dor que nos bate à porta, indiretamente ou diretamente, se faz necessário para o nosso crescimento espiritual. E o nosso irmão repetindo: eu caio, socorro, meu Deus, tive uma vida miserável. Aí a gente vai procurar o livro dos Espíritos, né, no item 814, onde então a espiritualidade nos dá a resposta necessária para o nosso esclarecimento a respeito das provas de riqueza e de miséria. A espiritualidade nos responde a Kardec para nos passar essa orientação nessa pergunta: por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? Essa é a presença de Deus, é o amor de Deus nos mostrando o caminho da necessidade do progresso, da necessidade da dor e do sofrimento. Por isso o Evangelho Bem-aventurados aflitos, no capítulo 5, vai nos trazer uma orientação, uma informação precisa a respeito de nós, espíritos imortais. Não fomos criados nessa encarnação. E por isso, o que passou no passado, muitas das vezes nós nos comprometemos com as leis de Deus, que é a lei de amor, de perdão. Nós nos comprometemos. Daí a necessidade de voltarmos em condições análogas, né, à dor e ao sofrimento, para o refazimento nosso próprio. Não que não seja Deus nosso Pai, pelo contrário, por ser nosso Pai e nosso irmão, nos enviou Jesus dizendo que a felicidade ainda não era deste mundo. E Ele vem nos explicando ao longo do seu Evangelho segundo o Espiritismo das razões pelo que o sofrimento nos pega assim, de vezes que a gente realmente não quer passar por uma dor.
E nessa pergunta, né, que Kardec faz aos espíritos, porque Deus a uns concede a riqueza e o poder e a outros a miséria, a espiritualidade responde para nós nos dias de hoje. Daí a importância de estarmos estudando os ensinamentos da doutrina espírita, para melhor compreender, para melhor aceitar e para melhor vivenciar os momentos e os tormentos que nos vêm. E a espiritualidade diz, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Mas como eu não me lembro? Nós não lembramos porque a misericórdia divina, ao reencarnarmos, o passado precisa ficar um pouco guardadinho lá dentro, enquanto nós vamos adquirindo fortalecimento para vivenciar as situações. Mas no fundo, a gente tem uma certa intuição da situação de que somos espíritos imortais e criados para Deus. E aí nossos companheiros Kardec pergunta, qual das duas provas é mais terrível para o homem? O da desgraça ou da riqueza? Parece interessante, né? Que a gente está estudando o livro Céu, Inferno, Suicídio e venho eu trazendo essas lembranças do livro dos Espíritos, nos fortalecendo no nosso pensamento, nas nossas leituras, nos nossos estudos, a necessidade que nós temos de realmente procurar entender o motivo pelo qual, nesse momento atual, o planeta está passando por graves oportunidades de reencontro com a nossa própria lei de Deus, que está em nós mesmos. Por isso hoje acontece tudo isso. E o nosso irmão recebe a resposta da espiritualidade nessa questão 815. São, no tanto, uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Não vamos entrar em detalhe na resposta, porque nós não estamos estudando o livro dos Espíritos. Mas deixo aí, né, uma questão para a gente também voltar aos nossos estudos, para entender tudo isso que vem acontecendo e que dói a alma da gente. Dói, mas está a necessidade de fazer porque merecermos realmente encontrar a verdadeira felicidade para sairmos deste mundo de provas e expiações. E aqui o nosso companheiro, olha, quis morrer e me atirei. Oh meu Deus, que momento! Por que desejar acabar com a vida quando estava tão próximo do fim? Depois que desencarna, ele tem esse conhecimento que já estava próximo do fim. Afinal, 67 anos, naquele tempo, 1800 e pouco, até uns 100 anos atrás, a pessoa com 67 anos já estava realmente, né, já numa idade bastante avançada. Não é como hoje, que a gente já passa dos 90, passa até dos 100, e com uma certa qualidade de vida, para alguns, é claro. Mas aí entra a necessidade da riqueza e da pobreza e do amor ao próximo. Uma coisa está sempre uma coisa ligada à outra, do amor ao próximo. Porque para aquele que tem muito, a riqueza é para ajudar aquele que não tem. E aquele que está na pobreza precisa compreender e a gente também está ajudando. E não perder as oportunidades de fazer o bem, de amar ao próximo, através da caridade. Olha o estudo como ele vem nos puxando, trazendo de dentro de nós todas essas verdades. É a verdade da página. É uma coisa puxando a outra. Olha o depoimento do nosso irmão. E como esse nosso companheiro, que aconteceu lá em 1800, nos dias de hoje, com a atualidade de momento de muita dor, de muito sofrimento, que ninguém pode dizer que não estão vendo, olha a necessidade
de estarmos unidos em oração, em prece, como ele pediu, para que nos fortaleçamos, ajudando a fortalecer aos outros, ajudando o planeta nesse momento. É muita verdade, como diz o nosso irmão Antônio de Aquino, que vem através dos conhecimentos da doutrina dos Espíritos. E ele continua: orai para que eu não veja mais esse vazio abaixo de mim. Era a questão do tombo. Ele levou 6 anos nesse mesmo círculo, né? Vai e volta, porque eram 6 anos que ele ainda tinha pela frente para viver. Para quem viveu 67 anos, 6 anos seria quase que nada, mas ele não aguentou. Ele não aguentou. E é por isso que nós precisamos, no momento, principalmente no momento atual, estarmos em orações, em prece, para que tenhamos força, para que os nossos irmãos em humanidade tenham força para passar pelas suas dificuldades, para passar pelas suas dores, que não estão sendo poucas. Quando eu comecei a me preparar para ler, para estudar esse capítulo, né, de suicidas, eu recebi uma informação de um caso que aconteceu lá em Minas, bem na cidade onde eu nasci, onde a minha família toda mora. Um caso que depois ele veio e chocou aí, porque foi a mídia trazendo o pai. Tinha tentado suicídio numa quarta-feira. Quando foi no final da semana, ele pega a filha e ele suicida, mas antes ele leva a filha a morrer. Olha esse plano. Quando eu li aquilo, eu estava estudando isso, estava estudando sobre suicídio. Para mim foi um choque muito grande quando eu deparei com aquela reportagem que depois tomou conta do país, na minha cidade. Um rio que por muitas vezes eu já estive próximo dele também com umas ideias muito estranhas. Um rio que tem levado muita gente a cometer essa situação tão dolorosa que é o suicídio. E depois dessa situação e desses estudos que eu sempre procuro estar fazendo para me fortalecer também, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. A gente não sabe a força que a gente vai ter, a necessidade da nossa oração, do nosso conhecer as verdades das leis divinas, é para que a gente tenha força, para que nesse momento de angústia, de sofrimento, de solidão, de carência, como está ocorrendo no momento, nós possamos pedir força e conseguir nos vencer a nós mesmos. Nos vencer a nós mesmos. Nosso irmão estava com 67 anos e faltava tão pouco para que ele fosse ser levado ao desencarne, porque ele ficou só 6 anos do sofrimento. Porque almas bondosas, espíritos generosos o socorreram. E ele continua aqui, eu vou me despedaçar sobre as pedras. Eu vos peço, a vós que conheceis as misérias daqueles que não estão mais neste mundo, eu me dirijo a vós, ainda que não me tivesses conhecido, porque eu sofro tanto. Por que querer provas? Eu sofro, não é o bastante? Isso ele falando. Se eu tivesse fome, em vez desse sofrimento mais terrível, porém invisíveis para vós, não hesitareis em me ajudar, dando-me um pedaço de pão. Eu vos peço que oreis por mim. Olha a necessidade de estarmos em orações, em preces o tempo inteiro, não só para o nosso bem-estar, mas para toda a humanidade. Oremos, meus irmãos, um pelos outros, porque aquilo que nós não pudermos fazer pelo outro, em nossas orações, a força vem, porque a espiritualidade vem socorrer esses companheiros. Oremos um pelos outros. Oremos por esses companheiros que não têm aguentado o sofrimento e a dor,
e partindo antes da hora, se comprometendo muito mais. Porque o depoimento dos nossos companheiros é muito triste, é muito doloroso. E a situação atual nossa, do nosso planeta, é um momento onde nós temos que dar o nosso testemunho de que confiamos na providência divina. Que tenhamos fé para ter condições de passar pelas vicissitudes, dificuldades que vão nos chegar, que estão nos chegando, que faz parte do momento atual do nosso planeta. Faz parte do momento atual do planeta. E o suicídio, nós sabemos que é um erro que cometemos e que precisamos nos fortalecer para esse momento. Quando a dor nos bater, as provas nos chegarem ao caminho da vida. E ele continua dizendo aqui: eu sofro, não é o bastante? Se eu tivesse fome em vez deste sofrimento mais terrível, porém invisível para vós, não hesitareis em me ajudar dando-me um pedaço de pão. Eu vos peço, oreis por mim. Não posso ficar mais tempo. Perguntai a um destes felizes que estão aqui e sabereis quem eu era. Orai por mim. Irmãos, companheiros, esse pedido de oração, de preces, não é só o nosso companheiro aqui do livro, não. É para todos nós outros, nos dias de hoje, orando uns pelos outros, pedindo força, coragem para passar por esses momentos de provas. São provas e é definição do nosso momento. Para que a gente não venha sucumbir como nós estamos tendo conhecimento de que muitos irmãos nossos estão indo para o mundo espiritual através desse sentimento de falta de fé, de falta de coragem, e acabam indo pelo caminho do suicídio. E não é pouco. Por isso a necessidade de estarmos concentrados nos ensinamentos de Deus e de Jesus, nos evangelhos que o Mestre Jesus trouxe para nós, nos pedindo que tivéssemos força, que tivéssemos coragem para prosseguir, porque não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Temos sempre a mão generosa daqueles que estendem para nós e nos puxam para perto deles, para caminhar com Jesus. Aqui, quando o nosso irmão fala, sobre o guia do médium, que estava dando a passividade para que o nosso companheiro pudesse se expor, ele diz aqui: aquele que acabou de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre feliz que tinha uma prova de miséria sobre a terra, mas o desgosto apossou-se dele, a coragem lhe faltou, e o infeliz, em lugar de olhar para o alto como deveria ter feito, entregou-se à embriaguez. Desceu os últimos limites do desespero e pôs um fim à sua triste prova, jogando-se da torre François I no dia 22 de julho de 1857. Ah, mas isso aconteceu lá atrás? Não, isso está acontecendo quase que a cada momento no nosso planeta. No nosso Rio de Janeiro, não precisamos nem sair do nosso estado, não precisamos sair da nossa cidade. Está acontecendo e muito, e muito, e muito, porque nossos companheiros que partem para essa prática do suicídio, eles não estão ainda com essa fé necessária, com essa coragem de prosseguir na luta. E quando chega o momento do testemunho, não tem essa força necessária. Por isso, nós que já temos um certo conhecimento dessas verdades eternas, precisamos estar em orações para que o nosso povo, a nossa gente, os nossos irmãos se fortaleçam na hora das provas,
se fortaleçam na hora das provas, porque é tudo passageiro, nós somos espíritos imortais, nós vamos viver por toda uma eternidade. E são os momentos que nós precisamos dar o testemunho de nossas próprias fraquezas. E sem o fortalecimento na fé, sem a certeza do amor de Deus, a gente acaba sucumbindo. E depois vem os depoimentos desses nossos irmãos que, através do suicídio, se comprometeram muito mais, porque nós estamos indo contra a lei de Deus. Nós estamos indo contra as leis divinas, que é lei de amor e caridade para com todos e para conosco mesmo. Ele termina dizendo: tende piedade, esse é o guia, do médium. Tende piedade dessa pobre alma, que não é adiantada, mas que, no entanto, tem bastante conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Pede a Deus para lhe conceder essa graça e fareis uma boa ação. Olha o pedido também desse guia espiritual, dessa médium, pedindo-nos, isso é para todos nós, que tenhamos piedade e misericórdia desses momentos atuais e ajudemos esses nossos irmãos que estão passando por grandes sofrimentos, por grandes torturas, pois faz parte que eles possam se evoluir através disso. E amanhã, em dias melhores, em futuros melhores, não precisarem mais ter o sofrimento. Porque esse sofrimento que nos chega não é porque Deus não nos olha, pelo contrário, fomos nós que fizemos tudo errado na lei de amor, na lei de caridade. Fizemos tudo errado. Mas que hoje, através desses ensinamentos, nós que estamos na casa espírita, estudando mais profundamente de onde viemos e para onde iremos, para nós a nossa responsabilidade é mais profunda, porque nós sabemos que temos um guia de amor, que é o Mestre Jesus, através dos seus evangelhos. Que nós temos um Deus que é Pai de bondade e de misericórdia, nos estendendo a mão a todos os momentos em que nós necessitarmos de força e de coragem. Mas nós também sabemos, através dos próprios estudos que a doutrina espírita nos traz, que há muitos espíritos, irmãos como nós, que na hora da teste, na hora da prova, não tem força. Por isso, vamos pedir, vamos orar para uns pelos outros, principalmente agora, nesse momento em que a Terra está se despedindo de dor, de prova, de expiações, para um planeta melhor, para uma melhor força. É necessário que nós façamos a nossa parte. Oremos uns pelos outros, para que tenhamos força para vencer as nossas fraquezas. Vencer as nossas fraquezas. Porque com raras exceções, nesses companheiros espirituais que vêm como guia da humanidade, nós outros estamos em prova, estamos em expiação. E tendo consciência dessas verdades, vamos fazer o nosso esforço para lutar contra as nossas más tendências e caminhar em frente para Deus, para a nossa libertação espiritual. E aqui, para que a gente possa ver, vamos terminar a leitura da matéria para que possa ser bem entendida. Diz assim: ontem às 4 horas, os que passeavam pela quebra-mar lá na França ficaram dolorosamente impressionados por um terrível acidente. Um homem atirou-se da torre e veio despedaçar nas pedras. Era um velho puxador de cirga, cujas tendências à embriaguez o conduziram ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon. Seu corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas da Rua do Cordeiro. Ele tinha 67 anos.
desse nosso companheiro. Isso é um alerta para nós todos nos dias de hoje. Vamos ter um olhar mais generoso, um olhar mais piedoso, um olhar mais caridoso para os nossos companheiros, para os nossos irmãos em jornada, para nossos familiares, para que a gente possa perceber a necessidade deles, em certos momentos, ouvir uma palavra de carinho, sentir a presença de uma prece, porque nem todos também aceitam essas coisas, mas a gente pode estar orando. Podemos estar pedindo para esses nossos companheiros que estão em prova, que estão em expiações, nesses momentos que eu digo assim, que o planeta está passando por grandes reformas, vai passar por grandes reformas, mas não é o planeta em si, somos nós que temos que nos envolver com essa reforma íntima, para não cairmos nessa situação de suicídios, porque não é só tirando a vida que se suicida, não. Tirando as nossas alegrias, sem coragem do nosso proceder, nós estaremos também tirando os nossos momentos melhores de nossas vidas, do nosso progresso espiritual. Aqui ele vai falar que depois de quase 6 anos de morto, esse homem sempre se vê caindo da torre e indo despedaçar-se sobre as pedras, aterrorizando-se com o vazio que tem diante de si. Sente as apressões da queda, e isso há 6 anos, que ela ia viver 6 anos e ia desencarnar normalmente, mas ele não aguentou. Por isso nós temos que dar o exemplo, não vamos nos desorientar quando a dor nos bater. Não vamos perder a coragem de nos fortalecer em Deus nos momentos de testemunho, nos momentos de dor. E no nosso momento atual do planeta, precisamos ter muita calma, precisamos ser corajosos, precisamos nos entregar a Deus de verdade, porque quando a prova chegar, o testemunho vier, nós tenhamos força para vencer as vicissitudes e passar de um ano para outro, de uma série para outra, de um planeta para outro. Essa é a nossa conquista que nós temos que ter em nós, para evitar essa situação. Às vezes, não tira a vida como nosso companheiro tirou direto, mas tem outras maneiras que a gente vai esquecendo de valorizar a vida, e com isso o tempo vai passando e a gente vai lentamente indo junto, e vamos ter que dar conta de cada minuto que íamos ficar aqui na nossa encarnação e que nós simplesmente deixamos passar. Eu estou falando para mim também. Vira, mexe, eu estou lá também nessa. Aí eu lembro dos ensinamentos da doutrina do Cristo, que precisamos ser corajosos, ser fortes, aceitar os ensinamentos que nos chegam, principalmente nós que somos espíritas, que estamos estudando com o livro dos Espíritos, que são depoimentos desses nossos irmãos, nos dando a certeza da imortalidade da alma. Terminando aqui, ele fala: isto não é equivalente ao inferno, às suas chamas, ou ao sofrimento que ele estava passando. Quem divulgou esses castigos? Foram inventados? Não. São aqueles mesmos que o suportaram, que vêm descrevê-lo como outros descrevem suas alegrias. Muitas vezes eles os fazem espontaneamente, sem que se pense neles, o que exclui qualquer ideia de que é joguete da própria imaginação. Esse lembrete, essa lembrança, essa recomendação vem dos nossos companheiros espirituais. E nós, no livro dos Espíritos, estudamos tudo sobre a nossa origem. Somos filhos de Deus. Estamos a caminho da perfeição. O estudo se faz necessário para que fortaleçamos. Esses ensinamentos vêm através do Evangelho de Jesus, que como espírita vem o Evangelho segundo o Espiritismo.
mas é tudo os ensinamentos do Mestre Jesus, nos orientando, nos fortalecendo, nos mostrando o caminho. E o livro estudado, Céu e Inferno, vem exatamente mostrar depoimento dos nossos irmãos que, equivocados, não suportaram as provas. E nós, irmãos, precisamos estar atentos aos nossos pensamentos. Precisamos estar atentos ao que está ocorrendo em nosso redor, para não cairmos em tentação, nesses momentos de provas e expiações. Que Deus, infinitamente bom e generoso, nos ampare e nos fortaleça. Que esses mentores amigos, conhecedores das nossas fraquezas, venham nos fortalecer a cada momento, porque eles estão presentes, mas precisamos deixar uma brecha para que eles possam vir até nós e nos socorrer, nos intuir e nos mostrar o caminho da redenção. Nesse instante, Jesus, que a sua presença é muito importante nos nossos pensamentos. Aqui nos encontramos em Teu nome, orando e pedindo força e coragem, para que todos se fortaleçam nesses momentos que estamos vivendo no planeta Terra. Nos ampare, nos proteja, nos fortaleça, envolva a Tua mão generosa e amiga a todos aqueles, Senhor, que estão passando pelas grandes provas, pelas grandes expiações, sem o conhecimento das Tuas verdades. E precisamos de dizer obrigado, Senhor, muito obrigado, pela essa doutrina espírita que nos abre o conhecimento da vida eterna. Precisamos estar juntos neste momento, Senhor, com a Tua presença, com a presença amiga desses mentores amigos, desses espíritos guardiões da humanidade que têm lutado e trabalhado muito nesse momento de fortalecimento. Obrigado, Jesus, por tudo isso que estamos tendo a oportunidade de receber com essa doutrina de esclarecimento. Graças a Deus, Senhor, graças